Olá meninas, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um episódio de Dicas da Sossô. Para quem não me conhece, sou a Solange, mais conhecida como Sossô. Então curta, compartilha, me segue aqui nas redes sociais para estar recebendo as dicas da Sossô. Meninas, então vamos lá. A dica de hoje é sobre máquina de costuras, a qual que eu uso para estar fazendo o Jerry Roll Hug. É importante a gente passar isso para vocês, porque assim, já vieram me perguntar sobre máquinas, qual máquina que eu uso, se a máquina que eu tenho simplesinha em casa roda o tapete, ou uma máquina muito sofisticada, se não vai judiar da minha máquina. Então hoje eu vim mesmo trazer essas dicas, falar um pouquinho sobre a máquina que nós utilizamos para estar fazendo o Jerry Roll Hug. Meninas, a máquina que eu utilizo para estar fazendo o meu Jerry Roll Hug é essa aqui. É uma da Brother, é a NX, né? Eu tenho ela já faz 8 anos. É uma máquina muito boa, ela tem vários pontinhos decorativos, mas assim, eu pouco utilizo. É mais para fazer o patchwork e rodar os meus tapetes, então eu rodo muito nela e ela aguenta super bem. Ela não é uma top de linha, né, na Brother, mas é uma que tá no intermediário, uma máquina muito boa. Procuro estar sempre fazendo a revisão, mantendo ela limpinha, troco sempre a agulha. A agulha o ideal, a gente tá sempre trocando, né, porque a gente acaba tendo aquela coisinha, não quebrou e não tá torta, vamos utilizando, mas o certo é estar sempre trocando a agulha da máquina. Na minha máquina que eu uso a agulha número 14, né, que eu acho que eu já fiz até uma chamadinha falando um pouquinho sobre qual agulha utilizar na máquina. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu programo o ponto zigue-zague nela. Então, meninas, aqui a minha máquina, eu vou mostrar pra vocês na minha máquina, mas aí é de vocês, aí vocês veem, né, ó, vocês já sabem como mexe na de vocês, né, aí achem o ponto zigue-zague na de vocês, e aí eu vou mostrar o ponto que eu acabo deixando pra utilizar na hora de fazer a junção dos dois cordões, qual ponto, o tamanho, né, a largura certinho que eu deixo do meu ponto zigue-zague na minha máquina. Então, vamos lá, eu vou pôr no ponto zigue-zague, certo? Aqui eu vou colocar, tá com 3,5, eu vou deixar com 4,5. E aqui tá com 1,4. Então, eu vou deixar com 1,8, certo? Então, eu aumentei o meu ponto e deixei ele um pouquinho mais largo do que o tamanho tradicional aqui do ponto zigue-zague. E aí eu vou aqui pra máquina só pra mostrar pra vocês como que é esse pontinho. Então, meninas, o ponto zigue-zague, quando eu falo que ele faz a junção dos dois cordões, é esse aqui, ó. Ele vai juntar os dois cordões e vai fazer o zigue-zague pra lá e pra cá e unir esses dois cordões. Então, a largura e o comprimento do meu ponto zigue-zague tem que estar mais ou menos nesse tamanho aqui. Que aí ele fica bonito, não fica tão grande e também não muito miudinho, certo? Eu vou fazer um pouquinho aqui na minha máquina, que é normal, só para vocês verem mais de pertinho como que fica esse ponto zigue-zague. Tô costurando aqui o meu ponto zigue-zague, só para vocês verem como que fica. Vou parar aqui, ó. Vou colocar. Vou tirar aqui. E aqui, olha, como que fica o meu ponto zigue-zague. Tá certo? Aí já me perguntaram se eu posso, sem ser o ponto zigue-zague, utilizar outro ponto decorativo da minha máquina. Olha, eu não recomendo, sabe por quê, meninas? Quando eu tô lá rodando meu tapete, né, no oval ou no redondo, eu vou fazer curva. Quando eu faço curva, o ponto zigue-zague, ele acaba, né, ficando bonito na curva. Agora, quando eu venho com ponto decorativo da minha máquina, ele já fica todo meio que deformado, ele não fica aquele ponto uniforme bonito, entendeu? Então, por isso que a gente precisa, sim, de ter uma máquina com ponto zigue-zague para ficar bonitinho, tá certo? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho o pezinho
qual pé de máquina que eu utilizo, tá bom? Aproveitando, meninas, que eu tô falando um pouquinho sobre máquina, a minha máquina de costura, tudo certinho, vou aproveitar já também para falar um pouquinho sobre qual pé de quilt, desculpa, gente, é que como eu quilto muito, eu acabo falando um pouco misturando, mas qual o pezinho que eu utilizo para rodar o meu tapete, meu tapete de retalhos. Então, eu gosto muito desse aqui, eu vou até tirar aqui, olha, só para vocês verem mais de pertinho. É esse aqui. Porque ele é abertinho e ele tem esse risquinho aqui no meio que eu consigo olhar na hora que estiver fazendo a junção dos dois tapetes, eu vejo bem certinho a junção passando aqui e meu zigue-zague vai batendo para lá e para cá e eu consigo ver, né, bem certinho o meu zigue-zague. Antes eu usava muito esse aqui, mas ele também tem aqui, ó, um risquinho no meio. Eu posso até pegar uma canetinha depois, vir aqui reforçar um risquinho para eu ver o centro bem certinho do meu pezinho. E aqui também tem esse acrílico que me dá a visão do zigue-zague. Tenho esse outro aqui que é totalmente aberto, né? Que geralmente a gente utiliza esse aqui para fazer caseado, né? Na aplicação caseado à máquina. Ele tem uma visão muito boa e também tem um meinho, né, para mim ter aqui o risquinho do meio certinho, né, para tá ver a junção do cordão e bater no zigue-zague, certo? Então, eu gosto muito desse aqui, olha. Então, dá uma olhadinha aí na máquina de vocês, deve ter, né, esse pezinho, certo? É o que eu gosto mais para tá fazendo o meu tapete. Eu utilizo também, meninas, na hora que vai fazer o cordão, esses aqui que eu tô mostrando agora é para fazer a junção com um ponto de zigue-zague, certo? Para dar o formato do tapete. Esse aqui é para fazer o cordão. Então, assim, lá no meu curso, né, na Hotmart, lá eu acabo falando bem mais detalhado a hora de estar utilizando esses pezinhos. Mas esse aqui é aquele de um quarto de polegada, né? 1/2 centímetro. É a hora que a gente tá fazendo o nosso cordão. Então, fica bem certinho aqui 1/4 de polegadas ou 1/2 centímetro. A minha agulha bate aqui e eu venho fazendo aquela costura reta do meu cordão bem certinho. E aqui tem, né, um limitador. Então, ele vai ficar assim, ó, bem mesmo certinho. Peraí, só tirar aqui pra encaixar. Peraí, só um pouquinho. Então, encaixa. Aí eu venho passando meu cordão aqui certinho, né? E ele não passa pra lá. Então, essa barreirinha aqui acaba me ajudando pra guiar certinho. E o meu cordão, vou costurando ele de uma forma que ele fique bem retinho, bem uniforme. Mas isso tudo aqui vai estar lá no meu curso, tá certo? Então, essa dica de hoje pra vocês aqui sobre máquina, sobre o pezinho que eu uso, é essa aqui, meninas. Meninas, essa máquina aqui que eu utilizo para fazer meu quilts é uma máquina semi-industrial, ela só faz costura retas, então é uma máquina muito boa também. Em relação a máquinas, eu diria assim que é uma coisa muito pessoal. Então, no mercado tem várias marcas de máquinas, então vai na que você se adaptar melhor, lembrando sempre de fazer uma boa manutenção na sua máquina, manter ela limpinha, né? Uma vez por ano levar um técnico para ele fazer uma limpeza geral mais minuciosa e assim, troca a agulha, né? O certo assim, a cada trabalho tá trocando agulha, então tem esse hábito e porque daí assim, a nossa máquina ela vai ficar sempre, né, bem cuidadinha e fazendo os trabalhos, certo? Meninas, a dica de hoje então foi falar um pouquinho sobre máquinas de costura, espero que vocês tenham gostado, lembrando de sempre curta, compartilha, me segue aqui nas redes sociais e até a próxima!